Ele falou, tipo assim, tem uma vez que ele falou, tipo assim, que ele falou de verdade mesmo, que tipo assim, eu realmente pude ver, tipo assim, por experiência própria, foi num acampamento que a gente teve, lá na igreja lá. E acabou que a pessoa tava pregando e tal. Aí teve um momento de oração. Quando fui ver, eu tava no chão, velho. Tipo assim, eu não vi mais nada, eu já tava no chão. Falei, rapaz, que tem bom. Uma sensação meio boa, velho. Aí foi o quê? Aí depois disso eu falei, velho, agora já foi. Agora, tipo assim, eu realmente vou. E Deus falou com você através da pessoa que tava ministrando, que chegou pra ministrar, ou você se do nada não mover? Teve um mutirão de oração fazendo. Todo mundo dizia orar. A pessoa tocou no meu cair já. Aí foi aí. Depois disso eu fiquei caído lá no chão lá. Fiquei um bom tempo que eu falo, né? Que eu fiquei caído no chão. Eu levantei e depois disso eu consegui ver o fervor mesmo por Deus mesmo. Que aí eu comecei a orar, a ler de verdade. Fala, galera do YouTube, André Vitor por aqui. E ó, quero já aqui de antemão agradecer pela sua presença, agradecer pela atenção aqui que você tem dado, acompanhado aqui o nosso canal. Hoje eu tô com um convidado aqui sensacional, meu amigo Luan Salomão. Estamos aí. Nossa, tem um colega nosso, um comum nosso, falou, não, eu conheço Salomão. Eu falei assim, gente, o que é Salomão? Mas depois não entendi que é Luan Salomão. De onde que veio, mano, esse nome, você sabe? Só. Cara, minha mãe sempre queria colocar um nome evangélico pra mim, né? Falando, né? Meu pai queria que fosse só Lucas. Não ia ser nem Luan. Aí depois veio minha irmã e tal. Minha irmã chama Luandra. Aí acabou que meu pai decidiu colocar um nome parecido com o da Luandra, que foi Luan. E minha mãe decidiu colocar o Salomão. Salomão, o homem mais sábio da Bíblia. Então, ó, prepara que vem muita sabedoria hoje aí. Quero mandar um abraço, né, pra Luciana, né, a mãe aqui do Luan, aqui, nosso querido Luan. E nosso querido também Zema, né. Eu não sei se vocês sabem, eu estava até contando pro Luan que quando eu cheguei na igreja da comunidade Refúgio ali, um abraço para todos ali da comunidade Refúgio, as primeiras pessoas que me recepcionaram foi Luciana e Zema. Eu não vou me esquecer disso. Tenho um carinho muito grande por esse casal abençoadíssimo. Então, publicamente aqui, eu quero prestigiar a sua vida, Luciana, e a vida do Zema aqui. E vai estar sendo uma honra entrevistar seu filho aqui hoje, que para mim é sensacional poder ouvir aqui do Luan. Aqui, Luanzinho, então, presente aí pra galera, quem é o Luan. Galera, eu sou o Luan. Sou o Luan, gente. Sou que tenho 19 anos, trabalho ali na Ford, da Brasalto, ali perto de casa ali. Tenho 19 anos, tô na vida cristã tem uns 4 anos, tá entendendo? Que eu tô firme mesmo. E agora eu vou contar um pouquinho de testemunho junto com o meu amigo André. Top. E deixa eu te perguntar, Luan, você, quando você ali você nasceu num berço evangélico mesmo, ou você a sua família eles não eram cristãos, que tem uns que vem que já nasceu como eu, faltou um pouco nascer já dentro da igreja, né? Nem no hospital. Mas o seu berço ali foi um berço cristão? Não foi? Esse não foi um berço cristão. Tipo assim, eu sempre soube da existência de Deus, mas eu não ia, tipo assim, tanto na igreja quanto eu fui agora, tá entendendo? Tipo assim, nossa senhora, meu Deus do céu. Pode ir. Ó, eu sempre soube da existência de Deus, tá entendendo? Tipo assim, olha, nervoso. Não, pode ir. Gente, isso é ao vivo aqui, meu Deus, pode ir. Não fui de um berço cristão. Cara, que não fui.
Não fui de um berço cristão. Meus pais, na adolescência dele, meu pai era espírita, minha mãe era católica. E como eu não fui de um berço cristão, mas eu sempre soube da existência de Deus. Tipo, sabia que Deus existia ali, tinha uma fezinha ali de um culto domingo, um culto não. Mas nunca em si eu. Você via Deus assim, um Deus distante, cara, tipo, chegava a desacreditar, nossa, será que esse Deus aí, ele existe mesmo? Será que Ah, é isso mesmo que eles falam? já passou isso pela minha cabeça, mas nunca assim de eu abandonar, tipo assim, parar de acreditar em Deus. Já passou isso, tipo assim, será que Deus existe mesmo? Será que. Mas nunca assim de abalar muito minha fé. Sempre passou esses pensamentos assim, Aham. mas nada abalar não. Entendi. E qual, assim, quem falava da sua família era a pessoa que falava assim, pro seu ou não tinha nada, ou a sua vida, sua infância toda foi só uma infância onde você só ouvia de distante, como ali no livro de Jó a gente vê que ele só de ouvir falar longe, ou tinha alguém na família ali que era referência, que influenciava, gente, você tem que estar com o Senhor. Não tinha nada disso não. Tipo assim, minha mãe sempre falou de Deus, mas pra mim não esquecer quem é ele. Tipo assim, sempre soube de Deus através da minha mãe. Minha mãe ficava falando pra mim, mas a gente não era um cristão assim de ir pra igreja, essas coisas assim. Também não tinha referência pra olhar assim e falar, não, eu vou pra igreja porque muita gente fala que é a avó, né? Minha avó fala, eu vou com a minha avó. Não, nunca tive isso não. Sim. E você não nasceu aqui em Minas Gerais, você nasceu no Rio. Nasci lá em Campos do Goytacazes. E assim, o Rio, né, cara, a gente vai olhar culturalmente, você vai olhar geograficamente, historicamente, é um lugar onde que tem muitas influências de outros deuses, Sim. muita Iemanjá. Aham. E como é que isso chegou na sua vida? Tipo assim, toda essa cultura que veio de religiões. Sim. E como é que você lidou com, né? E no Rio de Janeiro ali que isso é, por exemplo, eu fui viajar, eu com a minha família, e assim, cada restaurante que eu entrava tinha um Algum santo status, gandaço e um prato de comida ali, até dinheiro, mano. Às vezes eu ia pro restaurante, cara, lá. Aí eu tô vendo, tinha uma imagem de preto, acho que é preto velho, o brancão lá, com um chapéu assim, e dinheiro, cachaça. Desse jeito. E você chegou a morar quanto tempo lá? Morei 10 anos lá. Desde que eu nasci, 10 anos. Aham. Aí eu mudei pra cá, foi em 2015. Aí quando eu morava lá, tipo assim, na minha casa que a gente morava, atrás da casa, escutava um barulhada de madrugada, né? Aí minha mãe sem falar pra mim que era festa, tava tendo festa ali. Aí eu escutava lá, falei festa toda sexta-feira, essas coisas assim. Então assim, minha mãe não me falava. E depois que nós mudou pra cá, que ela foi me falar que lá era um terreno de macumba. Tá vendo? Tipo assim, Tamborzão. e eu, filho poca piava lá por batendo, trem doido. Eu falava, que festa doida essa que a gente nunca foi, né? Aí tem uma época que tava tendo, até lembrei aqui agora aqui, tava distribuindo alguns doces lá. Aí eu falei com minha mãe não deixou eu sair de casa, tá entendendo? Ela não deixou. Aí depois que agora que ela foi me falar que era um negócio de macumba, que eu fui perceber, assim, ter compreensão que era algum negócio pra isso. Você comeu, Não chega a comer não. Eu fui lá na casa usar minha mãe. Lá em casa, mãe, vou pegar uns doces ali, ó. Ela, onde, Salomão? Aqui atrás, aqui. Aí ela não deixou eu sair de casa, tá entendendo? Entendi. Fiquei triste, fiquei cabisbaixo, mas depois que eu fui entender. Então a sua infância, mano, ela sempre foi ali tinha ali atrás tinha um terreiro de macumba, e isso não... Você chegou a ter algum contato, tipo, por fato da sua família vir desse contexto, né? Sim. Você falou, né, a gente tem na nossa conversa, que no seu nascimento foi até uma parada que os seus familiares passaram um pouco de dificuldade porque teve uma luta espiritual para que você não nascesse, né? Isso. E como é que foi esse... Olha, minha mãe fala que... E aí ela
falou pra sua mãe, entregou uma revelação. Relação, Aham. que não era pra mim ter nascido. Depois daquilo ali, não era pra mim ter nascido. O demônio ia ter muita inveja, que ele não queria que eu nascesse. E a sua infância, ela foi muito conturbada? Ou ela foi uma infância tranquila? Não, foi até com uma infância tranquila. Tipo, eu não passei tanta minha infância lá no Rio, porque a maioria ficava viajando lá pra casa dos meus tios e tal. Aí depois que eu mudei pra cá, que eu tive uma infância aqui, foi muito tranquila mesmo. Assim, nada conturbado. O povo pergunta muito se eu via muito demônio, essas coisas. Acabava que não, um sono tranquilo. Minha mãe via, começava a ver, assim, minha mãe e minha irmã sempre foi mais sensível a isso, de ver essas coisas. Acabou que eu não chegava a ver, tipo assim, nunca tive essa opressão do mal assim. Nunca, Entendi. não. E o seu relacionamento com seus pais, cara? Não, sempre foi bom. Sempre foi Sempre tranquilo? foi muito tranquilo. Nunca comecei a desrespeitar, não. Tipo assim, teve uma época que a gente até Fica rebelde? rebelde, tá entendendo? Mas nada de. Sim. Aí você veio do Rio de Janeiro, você veio pra cá. Isso. Aí chegou aqui com 10 anos, aí se instalou. E aí, como é que foi esse processo agora para se adaptar a um novo lugar? Porque querendo ou não, você conhece novas pessoas. E o novo, ele sempre assusta, né, Isso. mano? E como é que foi esse processo de adaptação na sua vida, cara? Quando falou que a gente ia mudar pra Valadares, eu falei, onde é que fica Valadares e tal? Você estava começando a pesquisar. Bem perto do sol. Aí falou assim, não, Valadares fica em Minas Gerais. Eu falei, rapaz, o que eu vou caçar em Minas Gerais? Assim, não tem. Acabou que eu não queria vir. Depois que eu vim pra cá, assim que eu cheguei, eu já fiz amigo. Assim, tinha um menininho andando de bicicleta e tal. Aí eu já virei amigo dele, que era um vizinho lá onde eu morava. Aí eu fiquei amigo dele, tipo assim, não foi tão, tipo assim, sozinho, igual é mudar pra uma cidade nova. Por exemplo, a pessoa fica muito sozinha e é difícil de acomodar. Assim como eu já fiz amizade com esse menino, aí no outro dia eu acordei e tal. Aí eu já fiz amizade com outro menino, que foi mais outros meninos, e assim foi. Aí acabou que, tipo assim, minha infância foi muito tranquila aqui, assim como mudei, tá entendendo? Foi difícil adaptar na escola, que na escola eu era mais sozinho, tá entendendo? Eu estudei assim que eu cheguei, eu estudei no Labo. Nosso labo era... Eu estudei no Labo, e, tipo assim, tinha um pouco, muito atentado ali, tipo assim, atentado demais. Nossa, o labo. Aí quando eu descobri que, tipo assim, vi um povo, tipo assim, pra fazer ruim, tipo assim, tava carregando bomba, tem uma época que o povo tava carregando bomba na escola, pai, falei, mano, não vou pra escola mais não, me tira de lá, me tira de lá. Cara, isso é mudar o nome da escola, né? Foi. É porque quando se fala pra turma antiga que fala labo. Labo acabou. Nossa, eu lembro. Sabe o que eu lembro? Eu lembro no GEV, mano. Quando o Labo participava. Nossa senhora. Que ia jogar contra o Labo. Rapaz, Ninguém queria. os cara, rapaz, todo final de jogo dava briga, cara. Os caras. Era desse dia. E na época tinha umas bicicletas, aquelas bicicletas que o cara chegasse com a turma com aquelas bicicletas, irmão, você pode ser. É aquela vontade, né? É desse jeito. Aí acabou que eu saí do Labo e fui pro Neoceno. No Neoceno, tipo assim, eu já comecei a conversar com as meninas, com os meninos mais. Eu conheci o Manel lá, eu conheci o Manel de Sena. Aí já me turmei mais, fiquei tranquilo. Aí depois eu vim pro Paulo Freire. Aí desde lá eu formei lá pro Paulo Freire com a galera lá. Sempre foi muito mais. E também você na escola também, você não era aquela pessoa. Você era bem. Fazia muita bagunça também. Ah, nossa, assim, demais. Aí tipo assim, teve uma. Tipo assim, mas mais quando eu estudei no lado no Neocena, eu até não cheguei a fazer tanta bagunça não. No Neocena minha mãe foi chamada na escola umas 2 vezes. Mas, Só 2? Não, mas foi tranquilo. Agora foi o quê? Quando eu veio do Paulo Freire. Aí minha mãe começou a ser chamada mais vezes. Teve uma época que minha mãe foi chamada na escola. Tipo assim, eu só entrava com a minha mãe. Eu falei, rapaz, o que eu vou arrumar, né? E era o final de semana. Eu falei, vou contar pra minha mãe só no domingo. Contei pra minha mãe no domingo. Ela, por que você não me falou isso sexta, Salomão? Tal. Que eu falei, pô, você vai ficar de castigo, pra eu poder sair, pra eu poder brincar. Aí minha mãe foi na escola. Porque minha mãe foi na escola e tal, teve reunião lá e mandou subir. Aí no que eu subi, a outra professora mandou os dias descer, falando que ia chamar minha mãe. Aí eu falei, minha mãe acabou de sair daqui, aí minha mãe foi chamar na escola de novo. Nossa. E, tipo assim, nesse dia minha mãe ficou estola comigo mesmo. Aham. E assim, cara, nesse período que você, na escola, e pelo fato de você não ter esse encontro com Jesus, o que passava dentro do seu coração? Tipo assim, ah não, eu vou bagunçar mesmo, eu não quero saber de nada disso aqui. Qual que era a sua motivação principal ali dentro da escola para tanta bagunça? Você falou comigo que a sua boca era uma boca muito suja, né?
E qual que era a sua motivação dentro da escola? Ah, eu vou chegar aqui, eu vou Mano, almoçar. eu só queria sair da escola. Tipo assim, eu não suportava escola. Assim, eu ia mais pra resenha com os amigos e só. Agora nessa fase que foi no primeiro ano, que eu falei, sabe, eu vou parar de estudar. Cheguei a conversar com meu pai, sentei, conversei. Falei, pai, não quero estudar não. Aí ele falou, por quê e tal? Aí conversa vai, conversa vem. Meu pai falou que não ia me tirar da escola. Falei, então isso vai me expulsar de lá, porque também eu não vou bagunçar. Aí comecei a bagunçar, bagunçar, bagunçar. Então sua motivação era pra fazer alguma coisa, não você sair. Aí da escola, tipo assim, parar de estudar mesmo de verdade. Aham. Aí comecei a bagunçar, 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 bagunçar. E nada deles mandar, só ocorrência. Mandava ocorrência, já falsificava ocorrências pra fazer assinatura da minha mãe rapidinho. Você faz a assinatura dela? Rapidinho assim, depois que eu contei isso pra ela, rapaz, ela ficou brava. Aí, rapidinho assim e tal, já entregava, já. Aí fazia outras bagunças, nada, de chamar meu pai pra conversar, nada, pra chamar minha mãe. Aí foi o quê? Deu outubro, minha mãe foi na escola. Pra saber como é que tá minhas notas, eu nunca mostrei boletim pra minha mãe. Aí ela descobriu que eu tava em recuperação em 21 matérias. Pra quê, meu? 21. Rapaz. Aí, Educação nossa física, senhora, tudo. Aí depois disso ela me deu um choque de realidade e tal. Me espremeu, né? Brigou comigo. Aí meu pai falou que, tipo assim, que se eu não passasse de ano, tipo assim, eu nunca bombei. Mas se eu bombasse, meu pai ia me dar uma coça do ano. Aí quando tipo assim, eu acordei, deu estalo na minha cabeça, eu vou bombar? Eu falei, meu pai me bater, acabou eu. Aí foi aí que eu comecei a estudar. A partir de novembro eu estudei, fui pra lá. Fiz provão de tudo e consegui passar. 21 matéria? 21 matérias. Aí consegui passar. E depois disso, tipo assim, eu comecei a ter um relacionamento mais profundo com Deus. Que aí até os professores viram a minha mudança, tá entendendo? Falaram, rapaz, esse é o Luan que tava estudando aqui mesmo e tal. Assim, comecei a xingar bem menos, comecei a parar de bagunçar tanto assim. Dá uma bagunçada ou outra também, mas tipo assim, igual eu fazia não era tanto. Eu falei assim, rapaz, esse Luan mesmo que estudava aqui e tal. E qual que foi o processo que você... Porque vocês até aí, vocês não frequentavam igreja nenhuma, né? Não. E como foi o processo para vocês começarem a frequentar? Sua família chegou, gente, a gente precisa ir para um lugar. E como que despertou isso? Foi mais através do câncer que teve na minha avó. Minha avó veio a ter um câncer foi em 2020, 2021. Aí, nessa época, meus pais bebiam muito mesmo. Aí, teve essa época que meu pai e minha mãe tava bebendo demais. Tipo assim, começava quinta-feira e só acabava no domingo. Aí veio a ter o câncer da minha avó. A gente descobriu o câncer da minha avó, né? Aí, nesse que a gente descobriu, a gente teve que ir pra lá. A gente foi às pressas, fomos pra lá todo mundo, né, daqui de casa. Aí chegando lá, o meu pai foi no médico com a minha avó e tal. Aí o médico deu só 30 dias de vida pra minha avó. Disse que deu só 30 dias de vida, meu pai começou, tipo assim, a retrucar, né? Falando, não é possível que teve só 30 dias e tal, que eu não sirvo Deus diz. Ele nem seguia Deus, ele falando que eu não sirvo Deus diz. Aí, acabou que ele fez uma fé com Deus, que ele falou que se Deus curasse minha avó do câncer, ele ia parar de beber. Não falou nada de entrar pra igreja, nem nada não, ele só falou que ia parar de beber. Sim. Aí, nesse vai e vem e tal, de minha avó ir no hospital ou não, a gente ficou uns 2 meses lá na casa dela. Aí, nesses 2 meses, minha avó foi curada do câncer. Eu não, minha avó foi curada. O médico deu só 30 dias, minha avó viveu mais 5 anos. Aí foi curada, meu pai parou de beber. Aí ele falando, né, tipo assim, ele voltou a gente lá em casa lá e falou, a partir de hoje, eu não compro bebida, tipo assim, aqui pra casa. Mas ele falou com minha mãe, que se minha mãe quisesse beber, ela poderia beber só com o dinheiro dela, só que ele não iria comprar, tá entendendo? Através desse ato que meu pai teve, acabou que os dois decidiram parar de beber. Aí meu pai começou a ir frequentando umas igrejas aqui e outras ali, nada de igreja fixa ainda. Até que a gente foi e visitou a primeira presbiteriana, renovada, ali na Afonso Pena. Aí nisso que a gente visitou ali uma vez, meu pai gostou, minha mãe gostou, eu gostei, minha mãe e minha irmã também. A gente começou a frequentar ali. Aí foi mais assim que a gente começou a seguir o caminho cristão mesmo, entendeu? Aí veio que meu pai batizou, aí depois no caso que eu batizei também.
Entendeu? Tá. E nesse processo aí, você chegou pra igreja. Foi qual ano que você entrou? Foi em 2021 para 20. 2020. De 21 para 20. Foi depois da pandemia? Foi, depois da pandemia. Ah, então foi 21. Isso, foi 20 elementos. Aí você entrou, e aí, tipo assim, como você não tinha um contato com aquilo, como é que foi criando essa vontade no seu coração, né? Você falou que até algumas coisas você era meio incrédulo para aquilo, você não tinha fé. Quer dizer, Sim. como é que foi? Deus foi trabalhando no seu coração? Quais foram as pessoas que ele foi usando para te dar clareza? Sim. Olha, foi mais através, tipo assim, pela fé que meu pai teve. Eu espelhei foi nisso. Porque quando meu pai teve a fé dele de Deus curar minha avó, aí pra mim, tipo assim, já começou a bater umas dúvidas. Será que Deus é Deus mesmo e tal? Vinha aquelas dúvidas assim, o patrão. Até que depois desse ato que meu pai fez, aí eu pude, tipo assim, eu realmente vi que Deus estava agindo, tá entendendo? Que Deus estava aqui com a gente. Aí foi através desse ato que, tipo assim, eu falei, poxa, eu acho que Deus tá aqui. Eu acho não, tenho certeza, né? Que Deus tá aqui com a gente. Aí foi através disso que, tipo assim, eu comecei a seguir mesmo pra cristão, tá entendendo? Seguir, tipo assim, falei, não, tal, Deus está, meu Deus, realmente existe. Então é mais disso mesmo. Ah, tá. Aí foi quando você se apegou à fé mesmo para caminhar. E aí então você chega para a igreja, aí você começa, você não tinha contato nenhum com a palavra. Nenhum. Contato. Tipo assim, conheceu algumas coisinhas ali ou outra, tá entendendo? Mais que passava na TV, que aqueles episódiozinhos de desenho, Aham. que eu ia sabendo. Aham. Porque até a gente conversou também, na verdade, você era católico, né? Eu tava numa Você tinha sonho de virar uma coroinha, coroinha. carreira e padre. É. Aí acabou que nessa época foi o seguinte: os meninos não brincavam comigo sábado de manhã, eu sempre podia acordar cedo. Aham. Aí dava sábado de manhã, os meninos não estavam, tava tudo na catequese. Eu falei, eu vou. Aí comecei na catequese uma vez, depois fui outra. Aham. Aí até que surgiu um convite pra ler aqueles livrinhos, né? Ah. Aqueles livrinhos que eles dão lá, pra ler lá do lado do padre. Aí falou, quem quer? Eu já levantei a mão, eu. Aí Aham. levantei a mão, eu. Acabou que depois disso eu fui. Aí fiquei, foi uns 6 meses nisso. Aí depois eu saí também. Meu pai conversou comigo e tal, falou que é isso mesmo que eu quero. Você conversou comigo. Falei que na época eu tinha falado que queria e tal, aí depois eu fui percebendo, aí acabou que eu não fui me adaptando muito, tá entendendo? Aham. Aí tempo passou, aí você foi. Então aí você viu esse processo que passou com a sua avó, e foi quando. E aí você falou, não, gente, a gente precisa. E foi quando vocês foram parar ali na primeira igreja presbiteriana. Isso. E aí, quanto foi que foi o próximo passo que você falou, não, agora eu tenho que me batizar, agora eu tenho que ir um nível mais profundo. Véi, te falar que foi, tipo assim, do nada que veio isso, tipo assim, não do nada. Tipo assim, o povo tava falando lá na igreja, passando um telão, falando, classe do batismo e tal. Aí eu falei, rapaz, que eu vou batizar. Do nada veio essa voz na minha cabeça. Então, oxe, eu batizar? Eu fiquei assim, né, fiquei assim pensando, falei, que negócio doido. Aí depois, no outro domingo, tava tendo lá, classe do batismo. Aí quando eu fui ver, rapaz, tipo assim, eu tava de boa em casa numa segunda-feira, eu tava vendo sobre batismo. Aí acabou que quando eu pisquei, eu já tava fazendo a inscrição. Aí, rapaz, vou batizar. Aí meu pai e minha mãe assustou assim, batizar? Ah, oxe, do nada? Você não falava nada pra gente? Aí tipo assim, eu ia fazer as aulas do batismo, mas não tinha intenção de descer as águas. Eu ia só fazer por curiosidade. Aí isso que eu fiz a aula do batismo, percebi o que era realmente o batismo. Eu falei, velho, vou ter que batizar mesmo. Aí isso já foi movendo meu coração, já que eu tinha que batizar, né? Aí acabou que eu decidi batizar. E você já, alguma vez, vocês igual você falou uma voz, você sabe que essa voz aí é a voz do Espírito Santo, né? Mas eu temi, eu falei, rapaz, será que esse negócio de ter na minha cabeça meio doido? Fiquei assim, né? Fiquei assim, doideira. Fiquei meio doido. Aí depois que eu percebi, rapaz, como é que Deus estava agindo, porque o povo falava, não, Deus vai falar com você. Eu falava que ele ia chegar aqui, tô falando com você. Aquela voz grossa. E igual você vira dos desenhos assim que aparecia, eu pensava que ia ser desse jeito. Cara, você falou em desenho, muitas vezes eu já achei isso lá que tem uma palavra assim no Apocalipse, fala que estaremos diante
dele no trono branco, né? Eu Uhum. pensava que era uma fila, tipo assim, Você igual- tá entendendo? quando eu era adolescente, eu achava que era uma fila, Zé. Aham. Desse jeito. E tipo assim, o velhinho, olha o que tava na minha cabeça, o velhinho com tipo, um raio na mão e uma cara, tipo assim, toda branca, É. com uma luz e assim, e o telão assim do lado, assim. Pra passar, né? Aham, desse jeito. Desse jeito. E aí, cara, eu tinha esse negócio que eu falei do diabo mesmo. Eu tinha a imagem do diabo do seguinte: o tridente vermelho, Aham. e branco, Aham. um tridente na mão, E o rabinho. e um rabão atrás e um caldeirão do lado. Esse comendo. Desse Só que aí a gente vai tendo maturidade e vai ver que não é nada disso, né? O diabo, por exemplo, ele não vem feitarem com propostas boas, né? Uhum. Boas, ele aparentemente boas, né? Isso. Que aí vai te levar ao ali. Que Deus, ele não vem, alô, a voz de Deus, Deus ele não grita, né? Deus ele sussurra, Exato. ele fala, só que você precisa ouvi-lo, você precisa parar para ouvir. Isso. Porque muitas vezes na nossa correria, no dia a dia, você correndo atrás de você não vai conseguir ouvir Deus no tumulto, no caos. Cachorro, filho gritando. Sim. Deus ele é educado. A Bíblia fala assim, que na Apocalipse também, que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, então eu entrarei e ceiarei com ele. Sim. E aí, cara, eu até mesmo para as pessoas que estão nos ouvindo, vou aproveitar e estar dentro. Aí a pessoa fala assim, cara, como que eu posso ouvir Deus? Como que eu posso saber que é Deus que está me falando? E quando a gente chega na maturidade cristã, a gente vai ver que Deus, a Bíblia fala que a voz do Senhor é como voz de muitas águas. Quando ela vem, muitas pessoas chamam isso de voz da consciência. Sim. Muitas pessoas falam que é premonição, tipo assim, nossa, tem alguma coisa que tá me falando. Sim. Quando você vai pecar, você vai fazer algo, alguma coisa, falando, não faça isso. Então, a voz do Espírito Santo é uma voz que ela vem dentro de você, é uma coisa que ela fica martelando ali. Uhum. Ela bate uma, você não ouve. Ela vem e bate de novo. Aí ele sussurra, aí você tá no meio da correria. Aí Deus não consegue estar falando com você. Você tá na correria, você tá querendo pagar a conta, é trabalho, é casamento, é compra que tem que fazer, é isso, é aquilo, aquele turbilhão de coisas. Aí Deus permite algumas coisas acontecer na nossa vida para fazer o quê? Para nos parar. Exato. Porque você só consegue ouvir a voz de Deus se você silenciar o seu interior para que Deus consiga falar com você. Sim. Entendeu? E cara, eu ficava nesse mesmo dilema. Será que Deus vai vir por uma vozona? Vai, né? E vai ser uma parada assim que eu vou, igual eu tô conversando esse tempo. Só que é por dentro. É. Desse jeito. E cara, e é uma coisa tão massa que quando você ouve a voz, você tem sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Aquela palavra que Deus ele te dá, ela te direciona em tudo, velho. Ela te direciona seu futuro. Mano, pra você ter ideia. Olha só que doideira uma vez. Olha só que doideira uma vez. A questão da voz do Espírito Santo. Eu tava na BR. E aí Deus falou assim: sai de trás desse caminhão. Olha só o que Deus falou comigo. Sai de trás desse caminhão. Aí ela é uma pista, né? Que ela duplicou uma na mão assim e tinha um outro lado. E eu falei assim, eu vou ganhar aqui na Maceió. Uhum. Aí Deus falou assim, sai de trás desse caminhão. Ela não conhecia bem a pista. Cara, eu sei que teve um momento lá que eu falei, velho, eu vou sair fora desse caminho. Tava ali, acabei de pôr, falei, tava com pressa. Uhum. Tirei, saí dele. Cara, deu 30 segundos. Eu não sei o que aconteceu. O negócio do caminhão veio todo abaixo, mano. Nossa. E pegou não sei quem tava vindo. Uma galera. Sei que aconteceu um acidente. E eu lembrei disso. Rapaz, é como eu tô conversando aqui com você, só que por dentro. Uhum. Se você não tá.
Mano, Deus, tipo assim, e repetiu, porque quando eu falo martelar, é uma parada que não te deixa, mano. É uma voz que você. Às vezes Deus fala assim, fala tal coisa com tal pessoa. Isso. Cara, e esse dia Deus falou assim, sai de Itadequan. Tirei e o trem. Outra situação, uma vez, ó que doideira. Eu tava. Meu avô, ele morreu no ano passado, foi um período muito difícil com a minha vida. E a menina que ligava, que cuidava dele, falou assim, vem cá que seu avô tá morrendo. Eu cheguei lá, ele tinha tentado ligar pro salão, o Sabu tinha feito um monte de perguntas, não foi buscar. Falei, cara, a única solução que tem é eu jogar meu avô aqui dentro do carro. Ele morava ali perto do Mirante, levar ele pra U. Joguei ele dentro do carro, velho. Aí uma voz veio dentro de mim, esse Espírito Santo falou, ora pro eu naquela ânsia, eu falei, meu Deus, é tipo assim, que ele tava, sabe quando a pessoa tá preparando pra morrer, mano? Sim. Eu falei, meu Deus, não deixa eu morrer aqui pelos carros comigo lá. Não deixa, não. E a voz falou comigo, começa a declarar e profetizar sobre ele. E aí veio aquele texto de Tiago 5,16, a oração do justo que ela pode muito em seus efeitos. Cara, eu dirigindo, eu não queria fechar o olho, eu bati a mão no longe, eu falei, em nome de Jesus, Pai, deixa eu morrer aqui do meu lado, não, eu profetizo sobre ele, que se o Senhor ainda tiver, porque meu avô, ele sempre, ele teve esse negócio dele, então ele precisava de uma palavra naquele momento, de tempo para dar uma palavra, e ele confessar a Deus como o Senhor e Salvador da vida dele mesmo. E aí, peguei no carro e entrei pro lado daquela JK ali, e ao mesmo tempo que eu tava orando, assim, declarando dentro do carro mesmo, aquela voz vindo, eu já buzinando pra galera sair, pra me conseguir dar o socorro que ele tava, tipo, querendo morrer ali, querendo aquele negócio todo. Aí eu, meu Deus do céu, meu avô vai morrer aqui dentro. Aí aquela voz vindo e falou, ora pra ele, intercede por ele, e eu clamando. Cara, eu falei, Jesus, e teve uma hora que intensificou tanto que eu falei, Jesus, não deixa, em nome de Jesus, não deixa ele morrer aqui dentro. Cara, quando eu falei isso, meu avô bateu a cabeça assim pro lado de fora do vidro. Me gritou. Ó, que doideira. E eu continuei, mano. Eu continuei buzinando. Segurei, eu tinha um golzinho na época 1.0. Segurei um trem de eu. E acelerando, e a ponte, mano, aquela ponte congestionada, e eu buzinando, e eu falei, Jesus, tem misericórdia da minha. Ele falou bem de mim. Eu ainda estou no controle de todas as coisas. Olha o que Deus falou bem de mim, mano. Amém. Sabe aquela voz? E eu declaro em nome de Jesus, você vai ter tempo ainda. E Deus, o Senhor é o Senhor da sua vida. Eu não aceito, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Jesus, vem com o teu poder agora aqui nesse carro. Pela segunda vez eu falei, de novo, meu avô na janela. Cara, eu sei que eu falei isso. Meu avô vomitou pela segunda vez. Limpou aqui pra mim. Eu na UPA ali, mano. Quando eu ganhei na rua da Coca-Cola, antiga Coca-Cola ali, na UPA eu devo ter feito uns 2 minutos. Cheguei, catei a cadeira de roda, parece que eu já sabia onde que tava. Cheguei na porta do hospital, parei o carro, abri, peguei a cadeira de roda, coloquei ele. Foi a mulher, nossa, tá vendo? Esse mulher, menina, me deixa. Bem, eu entrei, eu só sei que eu peguei e entrei. Deus falou de novo, meu parceiro. Eu tô no controle de todas as coisas, calma. E de novo, aquela voz lá dentro. Sei que eu parei na sala de emergência, mano. Em frente à sala de emergência, eles pegaram meu voo e colocaram os aparelhos. Aí que eu fui respirar. Daqui a pouco sai a doutora. Você é o que dele? Eu falei assim, sou né. Aí ela falou assim, nossa. Aí me explicou como é que tava o estado dele. Falou, não, pode ficar tranquilo, ele e a borda já passa serviços fora do risco de. Aí ela foi que declarar, falou assim, o que aconteceu? Eu expliquei a situação, falou assim, olha, não, ele vomitou? Eu falei, você vomitou. Aí ela falou assim, olha, se ele não tivesse vomitado, ele teria morrido. E aí eu lembrei, mano, que nessa hora que Deus falou comigo, eu profetizei, que eu clamei, que eu orei ali,
Meu avô, nesse momento, ele vomitou. Eu, de novo, eu tava ali, pela segunda vez. E aí foi. Mano, direto, mano. Às vezes, para Deus, Deus do centro da cidade, Deus fosse para que a pessoa e ora por ela. Do nada. Falei, Deus, essa voz na minha cabeça. Eu nem vou conheço a parar. pessoa. Eu vou parar aqui no centro. Ou, não sei porque, mas Deus tá. Tem uma coisa falando com não. Aí eu orei pra você, você tava precisando, cara, disso. Imagina se você não para. E aí, tipo assim, você falando que essa voz doce, suave, às vezes as pessoas elas não têm entendimento que Deus ele não vai vir, vai colocar um microfone, vai vir um alto-falante. Você não vai surgir aquela luz, né? Aquela doce voz que vem. Ô, Luan, faz isso. O Luan faz isso. Faz tal coisa. E aí, cara, é uma coisa que, primeiro, como que eu sei que é a voz de Deus? Traz uma paz. Não traz conflito, não traz dores, não traz. Não, mas é uma coisa que vai te dar paz. E aí, cara, velho, todas as vezes que Deus falou comigo, trouxe paz. No seu caso aí, no seu batismo, essa voz veio e pra você, então, daquele momento ali, batizar, né? Foi. Você vê foi tão, tipo assim. Você nunca tinha ouvido outras vezes? Não, ninguém nunca me falou, não, você tem que batizar, essas coisas. Não, foi, tipo assim, foi tão suave. Suave. Veio uma voz, eu falei, você tá ficando meio doido, né? De primeira vez. Esse negócio aqui tá meio doideiro. Aí depois da segunda vez, quando eu fui ver, eu já tava pesquisando sobre batismo no celular. E começou a te incomodar Foi. ainda mais, né? Foi, aí acabou que depois, quando tocou nesse assunto de novo, eu já tava fazendo a inscrição pra casa do batismo. Quando você se Eu percebeu, percebi, já tava descendo as águas, já tava todo molhado. desse jeito. Muito bom. E dessa caminhada, Deus falou mais vezes com Piada você? falou, tipo assim, tem uma vez que ele falou, tipo assim, que ele falou de verdade, mesmo, que tipo assim, eu realmente pude ver, tipo assim, por experiência própria, foi num acampamento que a gente teve, lá na igreja lá. E acabou que a pessoa tava pregando e tal. Aí teve um momento de oração. Quando fui ver, eu tava no chão, velho. Tipo assim, eu não vi mais nada, eu já tava no chão. Falei, rapaz, que tem bom. Uma sensação meio boa, velho. Aham. Aí foi o quê? Mas depois disso eu falei, velho, agora já foi. Agora, tipo assim, eu realmente vou. E Deus falou com você através da pessoa que tava ministrando, que chegou pra ministrar, ou você se do nada, não mover? Teve um mutirão de oração fazendo. Como diz orar. A pessoa tocou no meu cair já. Aí foi aí. Depois disso eu fiquei caído lá no chão lá. Fiquei um bom tempo o povo fala, né? Que eu fiquei caído no chão. Eu levantei e depois disso eu que veio o fervor mesmo por Deus mesmo. Que aí eu comecei a orar, a ler de verdade. A ler a Bíblia. Isso. Pois é. E por Foi aí, isso, pronto. foi aí que foi o seu encontro genuíno com Deus. Foi o meu encontro mesmo. E aí, como é que. E o que Deus falou, assim, com relação, né? Que no passado você tinha, assim, a boca era muito suja, né? Sim. E o que Deus foi falando com você depois disso aí? Depois disso, tipo. Como é que Deus foi te lapidando com relação a isso aí? Foi tão automático que eu tava parando de xingar. Não parando por completo. Mas comparação, tipo assim, eu percebendo depois. Mas se fosse outra época, nesse momento aqui, eu já teria xingado. Tá entendendo? Eu não xingando. Aí eu percebendo isso, eu falei, rapaz, tá algo diferente comigo, né? Aí depois, Porque você é uma pessoa que já levantava o dia, já. xingando, mas não podia xingar alto não. Se minha mãe e meu pai escutassem, acabava eu. Eu já pá, xingando, falando, pai, não tem que ir pra escola dessa página xingando já. Aí minha mãe, bom dia. Minha mãe não, meu pai, bom dia, desce, pai. Eu já parava de xingar já na hora já. Nunca fui xingar assim em casa, não. Mas agora na rua, essas coisas, sempre fui muito boca suja mesmo. E você era uma pessoa muito de briga, assim, na época Eu gostava de uma confusão, mas, tipo assim, não chegava, vamos dizer, Você aguardava. gostava de confusão? Brigava, tipo assim, dependia muito do contexto, vamos supor. Mexia com um amigo meu, aí a gente brigava. Ou então tava jogando bola e brigava. Agora chegar assim, falando, vou brigar com alguém. Nunca aconteceu não. Era mais por alguma questão, vamos supor, jogando bola. Não, jogando bola, Aí- vai ter uns espíritos ali, cara. Tá doido? Aí, tipo assim, tem até um cara que vai lá na rede, lá, o Davi, peço até desculpa por ele, tipo assim, pede desculpa por ele até hoje. Aí Eu tava jogando bola, velho.
Tá jogando bola na escola lá, ele me estressou a pau. Deu um soco na cachorra dos peitos dele aqui, ó. Bum! Rapaz, ele sentiu uma falta de ar, fez assim. Graças a Deus, sou amigo dele, tipo assim, não guarda rancor de ninguém. Não gosto dos meninos lá, tá lá na rede. Todo mundo já brigou, tipo assim, brigar assim, discussão assim, meio boba assim, jogando bola, mas nunca de levar pro pessoal, tá entendendo? Ou se levar pro pessoal, não. Com os meninos que são meus amigos, não. Mas teve uma época que foi o quê? Foi no casamento da amiga de uma tia minha, vou assistir de consideração dele. Aí foi eu e o filho dela, o Davi. Aí nisso que nós chegou lá, rapaz, tinha o povo meio carando ele. Ele sempre foi meio marrentinho, assim, de andar assim, folgadinho. Boleiro. Boleiro. Rapaz, ele andando assim, o povo me olhando ele falando, eu vou pegar esse povo de porrada. Aí vamos que eu tô contigo, falando, né? Aí, rapaz, acabou que nós, tipo assim, olhando aí de longe, tipo assim, a gente ficou de um lado e ficou no outro, né? Era o grupinho. Eles estavam em 5, a gente tava em 2. Nossa. Olhando assim, olhando. Aí ele falou comigo, né? Tem 2 ali que é peidado, que vai correr. O resto ali a gente pega. Aí beleza. Aí começou a caçar confusão com o povo. Ele mesmo começou a caçar confusão? Ele mesmo, ele já foi folgando já pros caras assim, grandão, falando o negócio, aí eu tava de longe. Aí ele chegou pros caras, começou a caçar confusão com um lá, eu olhando de longe, aí deu um porradão no bum! Do que ele deu o porradão. Aí eu já corri, né? Corri pra separar. Falando, rapaz, para com isso, para com isso. O pessoal fala que ajudar, né? Quando eu vejo o cara me deu um chute, rapaz. No que me deu um chute, nós já saímos bolados, já brigando com os caras. Nossa. Bum, 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 bum. E foi, rapaz. Aí, tipo assim, nessa época assim, eu briguei mesmo de verdade. Igual de resto, era mais brigando, assim, jogando bola e tal, discutindo, assim, discussão dele. Então você era de briga mesmo, né? Tipo assim, se eu dependendo. Dependendo, eu saio na porrada. Mas, tipo assim, eu nunca fui por mim, nunca fui de chegar. Não bater nesse menino. Sempre é a pai. Eu sempre avisava. Eu vou te bater, mano. E o povo achando que é brincadeira. Eu vou te bater, eu vou te bater. Aí acabou que estourava, já tava no meu máximo, já aí sim que eu partia pra brigar. Mas, tipo assim, nunca chegava já direto, já brigando. E você é uma pessoa que, assim, você se considera uma pessoa, assim, quando você não tinha conhecido a Cristo ainda, você se considerava uma pessoa estourada? Pessoa, não, aí, tipo assim... eu era muito 880. Tá. Tá entendendo? Sistemático no mundo. Eu sempre fui muito da paz, sempre prezei por estar de boa. Não gostava, tipo assim, gostava de brigar, mas sempre prezava por paz. Porque se eu brigar, eu não gosto de entrar pra perder. Não gostava de entrar pra perder. Aí acabou que, tipo assim, a gente vai crescendo, a gente vai vendo a maldade que o povo pode estar armado, essas coisas. Tenho medo danado de morrer, né? Sempre essas coisas. Aí acabou que, tipo, eu sempre conversava, não, velho, tipo assim, não tem por que a gente brigar e tal, fica de boa, fica em paz, essas coisas. Agora, se a pessoa viesse, aí ter a doidade de brigar. Tá. Entendeu? Então foi uma das duas coisas que Deus teve que moldar em você, que é essa coisa, tipo assim, estourada, essa personalidade estourada. E eu sempre fui assim, muito de xingar. Aí a pessoa, por ver não gostar, aí queria vir, tá entendendo? Tá. E aí você soltava os cachorros. Aí eu xingava já, aí a pessoa vinha, falava, vai, quer brigar não? Aí a pessoa insistia demais e começava. Aí se encostasse no C, aí era problema já. Teve uma época que foi até no clube ali de Filadélfia. Porque nós jogando bola e tal, a menina bateu, assim, do nada, eu sem bola. Falei, você tá doido e tal? Aí aconteceu que ele armou pra me dar um soco, né? Aí, tipo assim, eu já chutei a perna dele e nós já começamos a brigar. Tipo assim, ele querendo e tal. Aí nós começamos a brigar, aí o povo separou. Aí nisso depois ele xingou minha mãe, velho. Porque xingou minha mãe, rapaz, já endoidei, já, tipo assim, eu transformei, o povo fala, né? Que eu me transformei, já comecei a brigar com ele já e tal. Aí nós fomos pra salinha lá do Júlio lá, eu fiquei suspenso por 1 mês no clube lá. Papo de quase perder a carteirinha. Aí minha mãe e meu pai iam pro clube, vamos pro clube. Eu falei, vou não, mãe, não queria. Mal sabia que eu tava suspenso, não cheguei a falar, tá? Aí foi mais dessa vez mesmo. E assim, aí Deus, você teve esse encontro com Deus nesse retiro, e foi uma das coisas que Deus foi falando com você, que você precisaria mudar na sua vida. E como é que foi esse processo? Tipo assim, porque você já acordava fazendo isso. E aí o Espírito Santo falando, não, essa vida não é a sua mais. Cara, foi tão natural que, tipo assim, que nem eu percebi. Eu só fui perceber depois que eu falava, poxa, se fosse em outra época, nesse momento eu teria xingado já muitas vezes, tá entendendo? Aí foi tão natural que, tipo, eu nem percebi, eu já tô parando, tá entendendo? Aí eu pensei, vamos supor, eu andava muito de bicicleta. O carro fechava, aí eu não tava xingando.
depois que passava o momento, eu falava, oxe, doideira isso, né? Tipo assim, eu não xinguei e tal. Tipo assim, eu fui saber me controlar mais, tá entendendo? Isso foi muito bom. Porque na verdade a Bíblia fala que o Espírito Santo ele é que convence a gente do pecado, né, cara? Então quando você vai fazer, fala, opa. O povo acha que, tipo assim, eu batizei, eu já parei de... Não, Não, mano, é um processo. foi um processo, tipo assim, não vou falar que demorado, porque quando eu percebi, eu já tava parando de xingar, tá entendendo? Sim. Aí, E aí você percebeu que tava nascendo um novo ser humano ali. entendeu? Tipo assim, eu já conseguia me controlar mais. Estava sendo muito mais da paz, tipo assim, de não querer mais brigar, tá entendendo? Ah. Não debater com os outros. E assim, cara, aí você foi lá, teve esse encontro com Cristo, Deus começou a mudar a sua personalidade, né? Teve esse momento difícil que você passou com as suas avós, né? Que uma foi, que você teve, que Deus começou a te trazer. E aí sua família teve esse. Aí você teve esse encontro com Deus. E qual que foi essa do retiro foi a experiência mais bruta que você teve com Deus? Foi uma das experiências que eu mais tive brutas, tipo assim, que eu realmente senti Deus, tipo assim, eu ia nos cultos e tal, aí teve aquele apelo no final que tem, da gente sentia as coisas e tal, mas tipo assim, nada, tipo assim, vamos supor, num momento ali do calor sentia, mas depois já esfriava, tá entendendo? No decorrer da semana. Aí acabava que, depois desse retiro, tipo assim, realmente esse fogo que a gente sentia, né, esse fogo não apagou, velho. Continuou seguindo, e aí você sentir mais vontade de ler a Bíblia, de procurar mais, de orar mais, tá entendendo? Fazer um jejum ali, entendeu? Sim. E aí depois você começou a falar para as pessoas também, que seus amigos de escola também, você começou a... Tipo assim, eu nunca tive esse negócio de falar, tipo assim, pras pessoas, não, você tem que batizar. Não chegava ao ponto de falar, né? Falar, nunca fui de falar assim, ah, você tem que batizar, as coisas você tem que batizar e parar de deixar o seu eu pra trás, passado, entendeu? Parar de beber, fumar, esses negócios assim. Nunca fui não, tipo assim, sempre no momento que eu tenho de falar de Jesus, eu acho que é uma coisa tão leve. Eu já falo, olha, Jesus tá voltando, mas tem que consertar a sua vida e tal, pra você seguir o caminho do Senhor. E pelo menos na igreja no domingo a gente já fala assim, né? Aham. Na igreja no domingo, você vê, convida ele pra ir na nossa igreja lá, pelo menos visitar, tá entendendo? Eu acho que, tipo assim, é uma coisa leve que você tem que sentir, não uma pressão. Tipo, fala, não, como muitas pessoas falam que pra ele batizar ele foi meio que empurrado, pressionado. Porque aí depois para ele sair também é Tá entendendo? um tapa, né? É um dois palitos, né? Aí já vai culpar o Deus que não é isso, tá entendendo? Exatamente. Aí você A tem pessoa fala, faz coisa tipo assim. E a pessoa faz, não, mano, eu vou fazer isso aqui porque todo mundo tá fazendo, ou por emoção, tô. Não, Entendeu? aí depois desanda. Depois percebe, aí culpa Deus que Deus não tem nada a ver com isso, tá entendendo? Sim. E aí, cara, Deus foi fazendo essa transformação na sua vida, você viu que tava. E como é que tá a sua vida depois desse encontro do Luan que tava lá e depois desse encontro? O que você acha que teve de diferente? O que você acha que teve e que falou, nossa, mano, que massa, isso aqui é muito bom, eu não quero sair disso aqui nunca mais. Ah, velho, foi mais o zelo que eu percebi. Que, tipo assim, o povo fala que Jesus nos ama. Eu sempre falava, né, que Deus nos ama, essas coisas. Mas depois desse encontro eu realmente percebi que Jesus realmente me ama, tá entendendo? Tipo assim, por mim mesmo saber. Aí eu percebi que Jesus me ama. Aí eu já falei, pô, velho, eu quero mais de Deus, tá entendendo? Tipo assim, bem mais. Aí foi aí que eu comecei a ir mais, vamos dizer, nos cultos de verdade. Tipo assim, eu ia por obrigação, porque meus pais iam, meus pais não deixavam faltar. Aí eu comecei a sentir vontade de ir nos cultos de jovens no sábado, de ir mais nas células que tava tendo, tá entendendo? E procurar mais. E nas células também foi um lugar muito bom pra você Sim. também desenvolver, né, Luan? Tanto com questão de amizades também, igual teve na célula da primeira lá, os amigos lá. Pô, as amizades muito boas, velho, muito boa, tudo de bom pra eles. E foi, tipo assim, um momento mais que você tem de conhecer quem tá ali dentro, porque muitas vezes a pessoa que você vê no domingo ali, você vê um domingo ou outro, tal, eles não conhecem a pessoa, não sabe o passado da pessoa, das coisas da pessoa que ela necessita. Ela no momento de célula de rede, ali você consegue saber mais a fundo da pessoa, realmente a pessoa é. Ela vai falar, ela vai
ela vai conseguir se abrir. Porque na igreja não tem como você... Sim. O pastor tá pregando, deixa eu falar aqui. Tá conversando, tá entendendo? E como lá, mas na célula você consegue. É como eu, aí, O que você ali. consegue fazer? E aí consegue Sim. criar laço, né? E, inclusive, bom. eu até quero mandar um abraço aqui para o Pedro e para a Ingrid, né? Que a gente são os líderes do GC Emaús, né? Aí. Tem uma galera ali abençoadíssima ali. E o GC também na sua vida foi muito importante, né? Foi. A gente fica bravo agora que vai ser do TGC. Como é que o senhor não vai ter GC e tal? Mas, tipo assim, a gente, mesmo assim não tendo um GC por conta que a gente entrou de férias, a gente não deixar de se reunir não, tá entendendo? Eu continuo se reunindo, a gente jogou um vôleizinho ali também, com a galera tudo junto ali, foi muito massa, fizemos um churrasquinho ali. Isso é muito bom, velho. Tipo assim, esse laço que a gente tem, que tipo, é uma coisa tão leve, tipo assim, um relacionamento nosso ali de GC Maús é uma coisa tão leve que, tipo, não fica um peso, tá entendendo? Por falar que a gente fica muito sobrecarregado. Não, você é muito levezinho, tá entendendo? É uma companhia legal, uma galera bacana, tá entendendo? Sim, isso é muito bom, cara, muito bom. E a maioria dos caras que tava lá na escola com você, que você evangelizou eles, e tá no GC lá com você, né? Tá, tem o... Assim, não pela parte da escola, mas tipo assim, o Isaac e a Mariana que tava lá, tá entendendo? Tipo assim, eu fiz um convite pra eles assim, vamos lá na igreja e tal, eles foi, acabou gostando de tomar com a gente. Sim. Tanto eu conversando com a minha mãe também, sem conversar com a minha mãe, queria trazer o Fernandinho pra igreja e tal, o Fernandinho, o Manel. Acabou que agora o Fernandinho tá indo lá na nossa igreja lá, o Manel tá indo também, com o devagarzinho um pouco indo. Eu acho muito bom. Que eu vi o nome dele lá, assim, eu até mando mensagem pra ele todos os dias, é Catatal. É o Catatal. Eu tenho essa gente boa demais, né, pá? Muito bom. Um abraço, pessoal. Você é muito massa, velho. O nome dele de verdade, qual é que é? É Christopher. Ô, ele é muito engraçado, velho. Ele é nosso chaveirinho nosso aí. Rapaz, ele tem muita pouca idade, mas muita história, velho. Vai ser muito bom. Rapaz, e o Christopher é o seguinte, velho. Tipo assim, a gente estudou lá na escola lá, né? E esse aí foi, tipo assim, novão e tal. Aí o primo dele andava com a gente, né? Da galera, assim, com mais idade. Aí acabou que ele começou a andar com a gente, rapaz. E ele é muito engraçado, que tipo, ele falando as coisas, velho, do grupo lá nosso, lá do Emaús, ele falando as coisas de Acasco, que eu fico imaginando ele falando. Ele é muito engraçado, que ele é igualzinho um pãozinho de queijo. Eu falo, nossa, eu gosto dele demais. Ele tem noção, rapaz, não tem noção com o que eu gosto dele. Ele é muito bom e muito engraçado. Não, mas quem sabe, eu gosto demais de você, Cris. Você tá doido, ele é muito gente boa. Ele é muito gente boa, muito. Eu ia ficar bravo, pai, que eu falei isso. Olha, não foi entrevistador que eu falo. Vem brigar, brinco. Mas, cara, a turma é muito boa, né, Muito cara? boa, velho. Muito boa. Cara, igual eu falei, eu cheguei ali, parece que eu tô ali 3 meses, mas parece que eu tô 1 ano lá. E tem essa questão do pertencimento, essa questão Sim. da família, né, cara? A igreja Realmente abraça mesmo, você velho. de um jeito que é sensacional, né? Realmente. Eu sei se você sentiu assim ali, mas no... E muito. Cara, eu fiquei assim, não, principalmente, né? Quando eu cheguei ali, cara, eu tava muito machucado com as coisas. E a gente foi um verdadeiro refúgio mesmo, né? Sim. Pra gente que tá passando nesse processo. Mas, Luan, cara, se você fosse falar, vamos colocar que você tivesse várias pessoas, todas as pessoas do mundo te vendo hoje, e você tivesse ali o poder de falar para todas as pessoas do mundo hoje, qual que é a mensagem que você daria para essas pessoas? Para as pessoas que já conhecem o evangélico, Não, todas as pessoas, todas. nesse momento estão te ouvindo. Cara, apenas Deus é o único e suficiente Salvador. Não existe outro Pai. Ou fala, né, que tem muitos deuses aí. Deus é um só. Entendendo? Só Ele pode te tirar do pecado que você está passando, das necessidades que você tem. Tem que depositar toda a sua confiança 100% no Senhor. Tá entendendo? E não deixa a chama que o Senhor acender no seu coração apagar.
O povo fala muito, tipo assim, da chama que apaga. Não deixa apagar, deixa sempre acesa. Tipo assim, lendo a palavra, se alimente dela, tá entendendo? Faça oração no momento seu, faça seu jejum. Porque depois que você deixa a chama apagar, é muito difícil você acender ela novamente, tá entendendo? O povo fala que não é, que é de boa, porque Deus tá comigo, Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus de amor sim, mas ele também é fogo consumidor, tá entendendo? Justiça, Da justiça também. Tudo que você faz aqui na terra, eu tenho certeza que você vai pagar em conta em dobro, tá entendendo? Então não deixe a sua fé apagar, sua fé abalar também por coisinhas bestas, vamos dizer assim, que ou fala, a igreja me machucou. Igreja, o ser humano todo é falho. Todo mundo são falhos, pecadores, eu tenho falhas, o André tem falhas também. Tá entendendo? A gente não é certinho, mas o único que é Jesus. Tá O entendendo? negócio é que a gente não pode, a gente vai falhar, a gente vai falhar A gente em vai. pecador, só que a gente não pode permanecer naquele lugar, né, Luana? Exatamente, não pode permanecer no pecado. A gente tá sempre tentando melhorar, tá entendendo? A gente é salvo pela honra e graça do Senhor, que a gente peca todo dia assim, tá entendendo? Todos nós somos falhos. Pode você falar, ele peca, como é que eu vou pecar também? Não é assim. Todo mundo tem o seu pecado é individual, salvação é individual. Mas, você deixar, tipo assim, vamos supor, você sabe que aquilo é pecado e continuar pecando, eu já acho isso errado, tá certo? Se não é certo isso. E voltando ao assunto da chama, do não apagar, se deixar a chama apagar que eu falo, é tipo, Satanás é muito audacioso, tá entendendo? Tipo assim, ele sabe do seu ponto fraco. Teve uma palavra que eu não lembro quem foi, se foi o Douglas ou o Pedro que falou lá. Lembrei, foi a Ingrid. Ela falou assim, ó, que Deus entra na porta da nossa vida que a gente deixa aberta. E Satanás entra na porta que a gente deixa meio aberta, fica assim, encostado, tá entendendo? Porque, tipo, as portas que a gente abre pro Senhor, se a gente não fechar ela, tipo assim, deixar só nós e o Senhor, Satanás vai querer entrar e fazer bagunça. Tá entendendo? Isso martelou muito na minha cabeça, tipo, que é verdade. Que, tipo, quando você fala, Satanás escuta. Agora, aquilo que você faz em oração, tá vendo? Sua cabeça ali quietinho. Cabeça assim pode falar, tá entendendo? Não fala. É só você e Deus, tá entendendo? Muito do que você falar, pra quem você falar, vai causar inveja. Pode ser que não aconteça, tá entendendo? Eu sou muito, vamos dizer assim, sistemático pra isso. Que eu não gosto de falar as coisas. Porque se eu falo, eu sei que Satanás tá aqui pra escutar. Sim. Tá entendendo? Eu sou muito disso de, assim, deixar muito aqui comigo, tá entendendo? Comigo, assim, comigo e com o Senhor. Sim. Que se eu falar, eu sei que, assim, Satanás vai querer, de alguma forma, parar, tá entendendo? Esses projetos meus. Sim. Entendeu? E é interessante, só abrindo um parênteses nisso que você falou, que Satanás ele entra onde tem legalidade. Tipo assim, ele não tem poder nenhum na sua vida, ele já foi vencido na cruz. Mas você concede poder para ele não pôs aquela porta ali. Quando você abre ela, você dá uma opção ali, chama de brechas. Isso. Tem rosto e brechas. Então, se você tem, por exemplo, você é um cara que borra suja, são brechas. Exatamente. E é por aquele lugar ali que Satanás ele vai conseguir ter acesso à sua vida. Às vezes ele não vai fazer você xingar, assim, ele vai colocar situações pra você xingar, tá entendendo? E é aí que o fruto do Espírito Santo vem em você, tá entendendo? Que você consegue controlar. Pô, fala, depois que você vira crente, fica paz. Não, continua tendo batalhas. É aí que dobra, né? É aí que dobra, pô, fala, né? Porque a Bíblia fala de Jesus, falou que se você quiser ser meu discípulo, você tem que tomar a sua cruz. Vai ter cruz, vai ter diabo, principado, potestade, alturas, profundidade, Exatamente. morte, vai ter, Deus, você não está isento de nada disso. Só que a Bíblia fala que, mas aquela pessoa ali é ímpio, aí você começa a fazer comparação, né? Mas ela, nossa, tá bem. Não, o negócio não é o começo, o negócio é o final. Isso aí. Às vezes a gente passa isso, que são os processos que Deus nos permite a gente passar, são os desertos que Deus permite a gente passar, mas o final vai ser um final glorioso. E ao que vencer, Apocalipse vai falar, e ao que vencer, lhes darei a coroa da vida. Sabe que você receber a coroa da vida e você conseguir contemplar o seu Jesus face a face? Eu vou enxugar, olha o que Apocalipse fala, todas as lágrimas dos seus olhos, e não haverá mais dor,
não haverá mais morte, porque as primeiras coisas passaram. Mas ao que vencer, às vezes a pessoa, ela começou mal, mas terminou bem. Você começou mal, eu comecei mal. Mas agora como que vai ser o nosso final? Exatamente. Às vezes tem pessoas que começam muito bem E termina mal. O que adianta você passar a vida? Ah, mano, eu tô ganhando dinheiro, eu tô tendo grana, eu tô pegando mulher pra lá e pra cá. Ah, aparentemente isso é bom pra carne. Isso é status no dia que nós estamos vivendo hoje. Mas vai passar uma eternidade longe de Cristo. Gente. Entendeu? Viver uma vida sem Jesus é fácil. Agora, você morrer sem Ele, mano, você vai abrir com o Senhor. Ou você vai ter a eternidade, a vida eterna, ou a condenação eterna. Sim. Não tem outro caminho. Não. Entendeu? Então, eu acredito que isso é muito forte, mano. Que o fim das coisas são muito melhor que o começo. É como se terminou é que se conta. Ah, mas eu comecei. Não quero saber. Talvez você esteja aí na sua casa aí. Quero saber como é que você. É como que você tá terminando. Se você fechou o olho aqui agora, você terminou, você vai ter. Aí vai falar se você foi bem ou foi reprovado. Foi aprovado ou foi reprovado. Ah, mas eu tô passando muita luta, cara. Com Deus, tudo tem que ter um processo. Por quê? Porque Deus está fazendo a gente melhor. A gente está fazendo a gente crescer. Está criando mais maturidade em nós. E porque se for fácil também, ele não fica, não. E a gente não dá valor. Deu perder. Imagina assim, se Deus jogasse, nossa, eu pode dar 1 milhão. Tem pessoa que sai fora rápido, mano. Entendeu? Ah, não, pô, gastar tudo. E Deus, ó. Às vezes é por isso que Deus não permite a pessoa ter tais coisas. Porque sabe que aquilo ali E vai tirar ela. vai desviar o coração dela da verdade. Exatamente. Às vezes vai pegar por você. Ah, não, eu vou pegar um carro que eu vou esfregar isso na cara do Luan. Aí a Bíblia vai falar que você tem aquilo ali para os seus próprios deleites. Ou seja, você tá pegando aquilo ali só para você ostentar. Sim. E qual o ganho que o reino tá tendo com isso? Nenhum. Você só tá se tornando um cara mais orgulhoso. Exatamente. Você entendeu? Então, cara, eu acho que o fim das coisas, Jesus, mano, eu acho que a forma como ele termina o ministério dele é muito massa. Ele diz o seguinte: Pai. Aí ele vem uma palavra que no grego é tetelestai, significa está consumado. Ou seja, aquilo que o Senhor entregou nas minhas mãos para fazer, eu fiz. Isso é muito forte. E eu sempre falo, para você que está assistindo, o lugar mais rico da terra se chama cemitério. Cemitério. Porque no cemitério estão grandes homens como o Luan e como o André, que poderiam ter escrito livros, escrito poesias, morreu como alcoólatras. Meu pai fala a mesma coisa pra ele. Mesma coisa. Que poderia ter escrito um poema, sei lá, podia ter escrito música, compositor de música, mas morreu como um drogado, moço. Quem era aquela pessoa? Tá enterrado, olha que tanto de riqueza. E quando Jesus grita ali, tetelestai, que ele tá ali, que ele tá pronto para morrer, entregar, Pai, tua mão entrega o meu espírito. Ele expira e ele grita tetelestai, que está consumado, ou seja, tudo que o Senhor colocou dentro de mim, colocou nas minhas mãos, tá. Isso para mim é sucesso, quando eu consigo chegar no final e falar, Pai, tudo que o Senhor colocou nas minhas mãos está feito. Isso é muito forte, pá. Desse jeito é. Porque o cemitério, mano, ele é desapontar o cemitério, ou seja, eu estou morrendo vazio. Tudo que Deus colocou para mim e me deu foi liberado aqui na terra. Eu não deixei de falar uma palavra com o Luan, eu não deixei de falar uma palavra para tal pessoa, eu não deixei. Porque os dias estão tão assim, a gente vai deixando as coisas, procrastina para amanhã eu faço. Depois eu faço. É sempre assim. Depois eu faço. Aí chega a hora de correr e você não fez nada. Você só correu atrás de dinheiro. Aí acabou. Nem tudo nessa vida é dinheiro. Exatamente. A Bíblia vai falar sobre que tem 2 mestres aqui nesse mundo: Deus e Mamon. Não tem como você amar um
e amar o outro. Ou você vai amar um e vai odiar o outro. Ou se você ama o dinheiro, você odeia a Deus, cara. Não tem como. Sim. A Bíblia fala que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Sim. Entendeu? Luan, se você pudesse deixar e dar um recado pro Luan há 10, 15 anos atrás, qual a mensagem que você deixar aqui pro Luan? Esse Luan de hoje, esse novo eu, deixaria pro Luan. Ah, bem que você não foi preso. Brincadeira. Rapaz, falaria assim, ó. Você já quase foi preso? Não, tá nunca. Nunca. Mas, tipo assim, vou falar sério. Luan, dá bem que você foi temente à voz do Espírito Santo. Porque se naquele momento que eu escutasse aquela voz falando pra me batizar, eu não tivesse batizado, eu acho que eu, nessa umas horas dessa, eu não estaria aqui gravando esse podcast, não estaria na igreja. Eu poderia ter morrido, tá entendendo? Porque ou eu entraria pros mundos, não entraria pro mundo das drogas em si, mas tipo assim, eu não teria esse conhecimento de que álcool faz. Droga eu falo de modo geral, álcool, bebida, essas coisas, enquanto meus pais bebiam muito, eu estaria bebendo, poderia estar viciado, tá entendendo? Poderia ir pro outro lado, tá entendendo? Conhecer o vício de fumar, essas coisas, tá entendendo? Então, pela honra e glória do Senhor, ainda bem que eu fui temente à voz do Espírito Santo falando comigo, quando me batizar, pra mim ir no acampamento, tá entendendo? Agora é livre. Olha para aquela câmera ali, que a pessoa está daquele lado ali. O que você quiser falar no seu coração para aquela pessoa que está te vendo ali agora. Talvez amigos seus estão te vendo aí, com certeza vai ver. Qual a mensagem que você deixar? Olha, vocês que foram os instrumentos para minha fé, os meninos lá do GC, tanto o Pedro contra a Ingrid, eles não sabem o quanto que eles me ajudaram no momento que eu queria, vamos dizer assim, parar, tá entendendo? Não parar, mas tipo assim, que eu queria, cara, vou sair desse treino, vocês foram os instrumentos mais importantes da minha vida. Tanto minha mãe, meus pais lá em casa também orando, fazendo culto do lar, tá entendendo? Lá em casa foi um momento muito importante para mim. E você aí que tá querendo, assim, congregar em alguma igreja, pode ir lá na nossa fazer uma visitinha, tá querendo? Eu e o André ficamos lisonjeados de apresentar vocês lá, tá querendo? Vocês participar com a gente, pode ir pra convidar não, pra ir pra conhecer, tá entendendo? Sem compromisso nenhum, vocês ficam muito bem-vindos. A nossa igreja é a Comunidade Refúgio, ela fica localizada ali perto do BNH do São Pedro, ali na pracinha Jato 5 Cardoso, tá entendendo? Ficamos prazeres de já vocês lá. Esse foi mais um podcast. Quero agradecer o Luan. Luan, muito obrigado de novo. Foi muito bom. Ó, pra você ver, 1h10 de conversa. Chegou aqui meio com medo, meio receoso. Gravar. Mas Deus, quando Deus faz, né? Não tem dificuldade. É Deus é que faz. Né? E para você que ficou até agora, eu esqueci de falar no começo lá, eu dei uma empolgar. Mas se inscreva aí no canal, tá? Sim. Se inscreva aí no canal, deixa seu like, né? Ative o sininho das notificações para quando o YouTube ele sair algum conteúdo novo aqui, ele te notifica e tá saindo coisa nova aqui. E também eu quero deixar aqui, né, para você, né, nós temos, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, nós temos aqui os nossos produtos, né, os produtos tanto de cabelo quanto de emagrecimento, que é o Maxim, e os nossos produtos, né, nós temos desafios nesse projeto Transformando Vidas, né, cuja visão é desenvolver juventude, desenvolver jovens, desenvolver liderança, né, e a gente tem desafios, então eu vou deixar aqui na descrição, vai lá, você entra no site, adquire o seu, também tem os nossos livros, também não estou com nenhum exemplar que está chegando para mim, as remessas físicas dele, tanto o primeiro que é o agente de mudança, se tornando um agente de mudança, quanto o segundo que é o Assim na Terra como no Céu. São livros assim extraordinários, que eu acredito que vai edificar muito a sua fé. Vou deixar aqui na descrição, vai lá, né, clica lá, vou deixar a primeira obra e a segunda obra, e já garante o seu livro, e eu tenho certeza que você vai ser abençoado, em nome de Jesus. E pela sua atenção, meu muito obrigado, e tamo junto, é só o começo.
Tchau!